Oi, muito boa tarde. Estamos chegando, dia 20 de fevereiro, tá voando o ano e a gente está juntinho nessa quarta-feira, dia da gente trocar ideia, de papo cabeça, né? E sempre que a gente começa o programa, a gente começa um toque para você. E a gente achou uma coisa muito interessante, lendo uns artigos aí na internet, e às vezes a gente fica bestificada com a prepotência de muita gente, né? E aí a gente acaba descobrindo que não há grandeza, por mais que pareça, não há grandeza quando não há simplicidade. Não há o amor também quando não há simplicidade. O ser humano ama porque o amor é a essência da alma. E a alma é a mais pura manifestação de Deus. E Deus é simples por si só, por isso que Ele é grande. E é por isso que a gente não pode deixar de amar, porque caso contrário, e quando eu falo de amar, não é amor só de relacionamento, é amar as pessoas mesmo. Se a gente deixar de amar, a gente vai deixar de existir. Simplesmente, a gente vai deixar de existir. Então, você tem que acreditar em você, você tem que seguir em frente. Você quer ser feliz? Seja. É simples assim, tá? Sem aquela prepotência toda. Bom, quarta-feira, Pedro Mariano, Luquinha, dia de papo cabeça. Ele já está aqui com a cabeça fervilhando de tantas fofocas e notícias. Abel Freitas, de que forma todo mundo pode participar? Boa tarde, Abelito. Boa tarde, Sol. Boa tarde para você que está em casa. Você já sabe, né? Tá sempre ligadinho com a gente todos os dias aqui no Falando Nisso. Você pode participar através do facebook.com/Falando Nisso Band ou através do Ligue Band no 9711-1313, opção 1, seguido da opção 1 novamente. Ou falar ao vivo com a gente no 3922-1387. Hoje tem mais prêmios para vocês aqui. 2 pizzas e 2 refrigerantes da Pizza Hut e um CD do Sambô. Daqui a pouquinho eu vou colocar aí para quem estiver curtindo a gente no Facebook. E tem uma promoção bombando aí para você ganhar 4 anos de inglês no Aquibeu de Taubaté, não é isso, Sol? Exatamente. Aliança Cultural Brasil e Estados Unidos de Taubaté. O Abel já postou a foto no Face. Tem mais de 200 e tantos compartilhamentos. Aí você tem que compartilhar a foto aí e curtir o Face do Falando Nisso. Você pode ganhar uma bolsa de estudos integral e sair falando inglês para a turma aí de Taubaté ou quem quiser ir para Taubaté de toda a região sem problema nenhum. Bom, quarta-feira, dia de papo cabeça. Você por acaso conhece alguém ou já ouviu falar em alguém que vive doente? Sai de uma doença, começa outra, sai de uma doença, começa outra. Será que isso pode ser coisa da cabeça? Será que algumas pessoas criam as próprias doenças? A gente não sabe, mas ele entende tudinho do comportamento da gente. Dr. Carlos Alberto Ranzani, que é clínico geral e gastro. Obrigada, Dr. Ranzani, por estar aqui com a gente. Eu adoro quando o Dr. Ranzani vem, que a gente fica batendo um papo lá fora, né, Bel? E ele faz assim um diagnóstico tão rápido da gente, né, do comportamento do ser humano. O que é isso? A pessoa que fica eternamente doente. Acaba de sair de um problema, aparece outro. Acaba de sair de um problema, aparece outro. Boa tarde, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Bom, existem realmente casos desse tipo, existem situações que às vezes são situações até físicas, né, que permitem essa sequência, são doenças que às vezes vão complicando, mas existem pessoas que na verdade elas não estão bem como pessoas. Né? Aproveitando o gancho que você colocou aqui, elas estão numa situação de insatisfação pessoal, de um sofrimento interno, e muitas vezes com dificuldade de exteriorizar isso, de saber como colocar. E muitas vezes o corpo é essa forma de colocar. Não que isso seja consciente muitas vezes pelas pessoas. Muitas vezes são manifestações que o próprio corpo vai encontrando uma forma de falar, de exprimir aquele sofrimento interior. E tem aquela pessoa que fica doente por chantagem? Para tentar chamar atenção, alguma coisa nesse sentido? Existe, sem sombra de dúvida. De início, não são são tantas as pessoas que conscientemente vão para esse processo. Muitas vezes a pessoa adoece, ela percebe que aquilo dá muito mais ibope do que ela pensava e instintivamente ela percebe que aquilo faz com que ela seja mais notada, alguém participe daquela situação. Estão prestando atenção em mim. Se ela entre por aquele processo. Né? E aí, realmente, aquilo muitas vezes acaba tendo uma sequência. Ok, então. Tá cheio de pergunta no Facebook, Abel? Tá bombando aqui de pergunta no Facebook. Você pode continuar participando e, claro, concorrendo aos nossos prêmios. Olha, a Tatiele Cleide mandou a seguinte pergunta, doutor. As doenças psicossomáticas geralmente permanecem durante toda a vida? E aí essa gravidade ao longo do tempo pode ir aumentando?
Não, elas não têm necessidade de permanecer e nem sempre permanecem. O que acaba acontecendo é que, como ela é um reflexo da personalidade da pessoa, da estrutura que ela tem, daquela estrutura que muitas vezes ela foi criando durante a vida, o que acaba acontecendo é que se ela não trabalha aquela estrutura, se ela não se modifica, ela vai continuar no mesmo processo. Ou seja, não adianta querer que o mundo se modifique, ela tem que fazer um processo interior. E também, muitas vezes, não adianta pura e simplesmente cuidar do corpo. Tomar um remédio para uma doença, para um outro, se ela também não perceber, né, o que é que está se passando por ela. E esse é um processo que você pode ser ajudado, sem dúvida, tá? Mas é um processo que é a pessoa que tem realmente de fazer. Existe diferença entre médicos e médicos, né? O doutor Ranzani estava falando, Abel, que às vezes a pessoa chega no consultório dele e fala assim, estou com dor de estômago, mas não é um estômago que está sentado na frente dele, né? É uma pessoa, né? Muito legal. Exatamente. Bom, a gente vai dar uma paradinha nesse assunto e agora a gente vai ficar muito bem informado com as notícias da redação com Solange Moraes. O Brasil todo acompanhando o julgamento de Gil Rugai, acusado pela morte do pai e da madrasta, que chega hoje ao terceiro dia com os depoimentos de mais 10 testemunhas. Ontem, o delegado que investigou o caso afirmou que todas as provas incriminam, sim, o ex-seminarista. Já a defesa, é claro, tentou provar a ligação de traficantes com o assassinato do casal, que aconteceu há quase 9 anos. E 9 anos depois é que começou o julgamento. Absurdo, né? Vamos ver, Antônio Petrin. Antes do início do segundo dia do julgamento, Gil Rugai voltou a afirmar que não teve envolvimento na morte do pai e da madrasta. Eu não matei, sou inocente. A primeira testemunha a depor hoje foi Alberto Bazaia Neto, instrutor de voo e amigo de Luiz Carlos Rugai. Alberto disse que 4 dias antes do crime, o pai de Gil Rugai comentou com ele que havia descoberto um desfalque dado pelo filho nas contas da produtora de vídeo. Segundo a testemunha, Luiz Carlos afirmou: "Cansei de ser bonzinho. Gil é um menino muito perigoso." O instrutor de voo também afirmou que o pai de Gil Rugai havia dado um ultimato para que o filho devolvesse o dinheiro ou ele iria à polícia. A estratégia da defesa é provocar dúvidas na cabeça dos jurados. Durante o depoimento do instrutor de voo, os advogados do réu afirmaram que a polícia não investigou a possibilidade de ligação do narcotráfico com o assassinato do pai e da madrasta de Gil Rugai. No dia anterior ao crime, Luiz Carlos Rugai havia instalado câmeras no avião dele, que estava no aeródromo de Itu, no interior de São Paulo. O aeródromo de Itu é definitivamente um dos principais pontos de drogas, de entrada de entorpecentes no país, e que Luiz Carlos Rugai estava filmando. Ele angariou imagens do que acontecia naquele aeródromo. Nós não estamos julgando o tráfico, nós estamos julgando o homicídio, ou o duplo homicídio que o Gil Rugai praticou. A defesa tem uma estratégia aqui muito clara, é de tirar o foco. A última testemunha da acusação a prestar depoimento hoje foi o delegado responsável pelo caso. Rodolfo Chiarelli diz que não tem dúvidas de que Gil matou o pai e a madrasta. O delegado reforçou ainda que o motivo do crime foi o desvio de dinheiro da empresa. Os desfalques, que era naquele momento o foco da discussão entre pai e filho. Uma discussão travada ontem no plenário voltou a ser debatida hoje. A marca do pé encontrada na porta da casa, arrombada pelo assassino. A defesa exibiu um vídeo da perícia com um erro. As imagens comparavam a radiografia do pé direito do réu com o sapato do pé esquerdo. Eu acho que ficou bastante claro que aquele laudo é uma ficção. E você não pode condenar ninguém por uma ficção. O perito do caso admitiu o erro, mas afirmou que o laudo no processo está correto. E a gente colocou a imagem invertida, só isso. Só uma questão de imagem. Não afeta em nada a conclusão do laudo. Essa questão do pé é assim, por exemplo, a minha mão está aqui, né? A imagem invertida, porque se você, por exemplo, aquela imagem de ambulância, quando a gente vê no retrovisor do carro, faz assim. Mas o pé não deixa de ser o mesmo, é o mesmo pé, né? Quer dizer, a situação está ficando cada vez mais fria e mais quente, aí mais perigosa pro Rugai. Ai, meu Deus do céu, já deu branco no nome dele. Pro Rui, tá ficando, ele está ficando feia a situação para o lado dele, mas o que acontece? Pior ainda é a situação da justiça, que leva 9 anos para julgar um cara desse, e mesmo se condenado pode sair pela porta da frente, porque aí não se esgotaram todos os recursos. E outro absurdo, na minha humilde opinião, os irmãos Christian e Daniel Cravinhos, de Paula e Silva, condenados pela morte do casal Richthofen, ganharam o direito de cumprir a pena em regime semiaberto. Dá uma olhadinha.
Daniel e Christian Cravinhos foram condenados a 39 e 38 anos de prisão, respectivamente, pela morte dos pais de Suzane von Richthofen. A decisão de passar os irmãos para o regime semiaberto é da juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, de Taubaté. Ela atendeu o pedido da defesa de Christian e Daniel Cravinhos. A juíza levou em consideração o bom comportamento carcerário dos irmãos, atestado pelo diretor da penitenciária de Tremembé, no interior paulista. O Ministério Público também apresentou parecer favorável ao benefício. Já Suzane von Richthofen continua preso em regime fechado, também em Tremembé. Daniel era namorado de Suzane e os dois planejaram a morte dos pais dela em 2002. O crime aconteceu na mansão de Manfred e Marisia von Richthofen. Eles foram atingidos com golpes de barras de ferro na cabeça enquanto dormiam. Além disso, Marisia ainda foi asfixiada. O casal era contra o namoro da filha com Daniel Cravinhos. Christian teria matado o casal junto com o irmão. Os caras mataram a paulada o casal, estão em bom comportamento na cadeia, não faz mais que obrigação. Levaram aí quase 40 anos de cadeia nas costas, cumpriram um sexto da pena, ou seja, quase 10 anos, 9 anos e pouquinho, e vão para a rua por bom comportamento. Eles são bonzinhos. Eu fico passado com essas coisas. Passado. Depois baixo da Atena aqui, eu falo que é uma barbaridade. Vamos descontrair. Na volta tem uma receita muito bacana para você e a sua participação. Não sai daí que a gente volta já.